Bem-vindos ao GAcast, o podcast da GA. Hoje o meu convidado aqui, uma autoridade nos três tambores, no cavalo quarto de milha. Ele é competidor, criador, proprietário do Rancho Faria, é Otávio Faria. Bem-vindo, Otávio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho aí. Vamos falar um pouquinho. Otávio, me conta, como que começou a sua relação com o cavalo? Já tinha alguém na família que curtia, foi o pioneiro? Me conta um pouquinho aí da sua história. Eu fui o pioneiro lá. Eu nasci apaixonado por animais. E o cavalo era o principal deles, era o que eu mais gostava. Tá. Eu com 2 anos de idade, eu fiz meu pai comprar uma égua pra mim. E ele puxava, a gente tinha uma chácara dentro da cidade. E eu fazia ele puxar eu em volta do quarteirão. Caramba. Todo final de semana. Então era uma paixão E ninguém doente. tinha? Não, ninguém tinha. Meu avô tinha uma propriedade rural. Tá. Mas ele mexia com boi de corte lá. Tá. Mas nada de competição, nada de cavalo. Ele nem gostava de cavalo. Caramba. Ele tinha um lá pra trabalhar na lida e só. E aí eu gostava de ir muito lá, montava lá na fazenda. Sim. E aí eu comecei com o hipismo, fazendo prova de salto. Isso com qual idade, mais ou menos? Mais ou menos com 7 anos eu comecei a fazer aula de equitação. Tá. E aí eu competi mais ou menos até os 11 anos de idade com hipismo. Tá. Cheguei a saltar até brasileiro, fui até 1 metro com 11 anos. Legal. Mas não era aquilo que chamava tanto a... não gostava, mas não era apaixonado. Sim. E aí a gente mudou de cidade. Em Arapongas não tinha 3 tambores. Tá. E aí a gente mudou pra Apucarana, que é uma cidade vizinha. Sim. E aí a gente foi lá na sociedade rural e fiz uma aula de 3 tambores. E eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero. O hipismo, eu tinha um cavalo que gerava um pouco de dificuldade. E eu acabei caindo muito dele, sabe? Tá. Nos saltos. E eu fiquei meio receoso, com medo, sabe? Tá. Era novo. E aí o esporte tambor, que era só correr e virar, aquilo lá pra mim Te chamou mais me atenção. chamou e eu gostei da adrenalina. E aquilo lá me encantou, sabe? E daí você começou com um cavalo lá do centro de treinamento. Isso, já isso. tinha... Na realidade, daí eu peguei o meu cavalo de salto. Caramba! Que aí eu tinha um cavalo de salto. E aí? E comecei a fazer tambor com ele. Aí o pessoal via que eu montava até razoável bem naquela época já. E aí me ofereceram uma égua que tinha lá pra competir. Eu também comecei com ela. Tá. E graças a Deus eu já comecei super bem, ganhando com essa égua e com esse cavalo. O cavalo nem tanto, porque ele era um cavalo de salto. Tá. Mas com essa égua dava pra entrar nas competições. Sim. E daí você ia pra rodeio, prova? Começou lá na região? Eram provas regionais ali, bem pequenas, que eu comecei. Sim. Naquela época era bem... Mais provas simples, bem simples mesmo. Sim, sim. E aí foi onde a gente comprou o primeiro animal meu, que chamou Miss Diamond. Tá. Foi já uma égua de tambor que ganhava as provas regionais ali. Sim. E realmente era uma égua muito boa, muito boa. Na época acho que a gente pagou acho que 6 mil nela e também foi uma loucura, hein? sabe? Mas era uma égua que já ganhava as provinhas ali. E foi uma égua que me deu muito título. Muito, muito, muito. Ela tá aposentada? Ela tá aposentada, Legal. ela tá em Tem casa. ela, Tenho ela até hoje. Que legal. Na época, minha mãe sempre foi o financeiro das empresas, tudo nosso. E ela é muito... controla tudo, sabe tudo. Então ela, na época, fazia tudo à mão, no Excel. Então ela teve um controle que a gente ganhou mais de 250 mil com essa égua em premiação, sabe? Então ela começou a levar isso, ela profissionalizou. Então você competia e ela começou a tabular isso pra saber
Custo-benefício, é como se fosse, né? A gente tinha um controle, né? Sim. Do que Legal. competir. Ela sempre foi muito organizada. Sim. Então, foi até aí que foi surgindo até o próprio SGP. Sim. Eu vou querer saber mais detalhes. E assim, ela te incentivou. Então, seus pais, eles não eram do cavalo, não tinha nenhuma relação. Mas começaram a te acompanhar em provas? Sim, muito. Eles ficaram viciados, na realidade, junto comigo, entendeu? Mas montavam também? Não. Só pra acompanhar nesse ritmo? Só pra acompanhar mesmo. Seu irmão? Você tem um Meu irmão? Eu tenho um irmão mais novo. Sim. Ele também competiu, ele também ganhou bastante na Tambor época. também. Tambor também. Mas aí depois ele parou. Chegou uma época que ele não quis mais. E aí só eu continuei com os animais, com os cavalos. Como é que foi essa influência, então, no cavalo? Você começou saltando, depois foi pros 6 tambores. Mas tem alguma raiz lá atrás? Alguém que gostou muito da tua família? Que foi um espelho aí pra essa paixão por cavalos? Então, a paixão nasceu comigo mesmo. Sim. Entendeu? Até tinha um bisavô que gostava de cavalos, tinha cavalos, cuidava. Mas eu praticamente nem conheci ele. Sim. Quando eu nasci. Não existia mais esses animais. Então foi uma paixão minha mesmo. Nasceu com você. Sim. Muito bom. E você começou a competir nos 6 tambores com quantos anos? Com 11 anos eu comecei a competir. Tá, competir valendo com um animal melhor, assim, vamos dizer, que performava. Isso, foi onde eu comprei a Miss Diamond, né? Tá. Que foi a égua que fez virar tudo isso. Porque foi uma égua que me deu muitos títulos, muitas vitórias. Eu ganhei entre Congresso Nacional e Copa dos Campeões. Ela me deu 6 primeiros lugares. É uma égua que, naquela época que não tinha nenhum sistema de gerenciamento, o que eu falei, minha mãe controlava. Ela ganhou mais de 250 mil. Sim. Então, ela que foi a gente se apaixonar e viciar por isso daí, entendeu? Entendi. E meus pais incentivavam muito. Sim. Eu levava a gente para todas as competições. Sim. Então, foi nascendo um amor. E eles também foram se apaixonando com o tempo. Eles não gostavam. Não é que não gostavam. Não vivia, né? Não vivia. E hoje eu acho que eles gostam até mais que eu. Caramba! Sim. Mas eles não montam atualmente, assim? Você gosta do animal? Eles não montam, não. Sim. Mas eles são apaixonados pelo cavalo. Sim. Pelo que o cavalo proporciona pra gente. Claro, estilo de vida, né? Isso, a gente vive muito unido por conta do cavalo. Sim. E um cavalo que marcou a sua vida? Que esteja com você ou não, mas assim, nossa, esse cavalo é inesquecível. Olha, essa égua com certeza marcou minha vida, né? Porque é onde começou tudo. Sim. E ela que me deu muitos títulos. E acho que tudo que eu tenho hoje com cavalo, eu tenho que agradecer a ela. Sim. E aí vou falar de mais 2 animais, a Miss Fortunes. Sim. Que eu acho que é uma das principais matrizes do mundo hoje. Sim. É uma das melhores do Brasil, com certeza. E o filho dela, que eu monto, que é o Mr. Zoheirupu, que é um cavalo sensacional, que de total confiança minha para competir hoje. Hoje é seu principal. Hoje é meu principal cavalo. Tá. E que faz toda a diferença eu ter ele. Tá. São muitos, né? Quem gosta de cavalo… Eu tenho bastante animais. Eu devo ter hoje um total quase de 300 cavalos. Caramba, gente! E assim, voltando, né? Então você começou a competir. Na época era uma égua. Era uma égua. E como que isso égua. foi crescendo pra chegar? Então, era uma égua e… Você tinha uma propriedade? Ficava em baia, alugada? Como que era? A gente não tinha propriedade rural. Tá. Meu avô tinha um sítio lá, Sim. mas a gente não ia pra lá, não. Aí, na época, meu pai começou a se animar, já comprou mais um, comprou outro. E ele é empolgado, sabe? Ele comprou vários, daí… Aí foi onde a gente comprou um sítio, lá em Apucarana mesmo. Mas não tinha nada, entendeu? Aí a gente começou… construir tudo, e foi onde… Levou os animais pra lá? Foi levando os animais, assim, como todo mundo, ele comprou um monte de cavalo errado. Eita! Aí não sabia criar, aí
Meu Deus do céu. E você muito novo ainda, já Eu- tava lá ajudando? Como Sim, que é? sim. Eu sempre fui muito apaixonado, então eu sempre me dediquei muito com isso daí, sabe? Sim. Então foi onde foi surgindo o Rancho Faria também. Começou nesse sítio? Ele tá no mesmo lugar? Tá no mesmo lugar. Hoje Tá. é onde é o Ai, Rancho Faria é lá, entendeu? que legal. Então essa ideia, o rancho começou com uma pequena propriedade, Isso, né? E levando alguns animais. Hoje vocês estão com 300. isso. E tem também, fora o de vocês, tem ainda espaço? Tem cavalo de cliente ou… Até tem alguns cavalos de cliente, mas é bem pouco. Tá, A gente foca bastante na criação e na Sim. venda de potros, então sim, são mais animais nossos mesmo. tá. Fica um cliente ou outro lá que compra Sim. animais com a gente Sim. e a gente dá o suporte lá pra eles. Tá. E como foi essa ideia, assim, de tornar um apaixonado por cavalos, né? Então, competindo. E depois pra virar um criador. Porque daí não pode ter muito vínculo, né? Como que foi essa transição pra você? Começa a mudar, né? Alguns animais a gente se apega demais, é difícil, Sim. assim… A gente que ama muito o animal, tem alguns que realmente são especiais, que a gente Sim. não vende, entendeu? Que acabam sendo matrizes importantes ou Sim. garanhões importantes pra gente. Mas a gente sabe que aqui lá tem um custo muito alto, aras para se Exato. manter. Então a gente precisa comercializar, vender bons animais também. Sim. Então uma coisa vai levando a outra, né? Foi fluindo, né? Foi fluindo. Porque passar de competidora e pra criadora é uma virada, né? Sim, de sim, chave, sim. né? E você daria alguma dica hoje pra quem tá começando? Então, tô começando hoje nos Três Tambores. A dica de escolher um cavalo porque você atende, né? A pessoa chega, ela te procura. Existe um comercial, você que faz essa primeira abordagem do cliente Sim, no sim. Aras, no rancho. Sim, geralmente o cliente vem falar, entra em contato comigo Tá, e eu tento fazer a pessoa encaixar o cavalo certo pra pessoa, tá. entendeu? Ouvindo mesmo. Isso. Como eu treino, eu monto, tenho bastante experiência, Sim, eu tento encaixar o cavalo certo com o tipo da pessoa, sim, entendeu? sim. Para que ela tenha bons resultados, Sim. que ela fique contente com o animal, com que a credibilidade da gente… Claro, Então a gente vem ganhando bastante cliente, sim. as pessoas acreditam bastante na gente. Sim. É uma marca que traz credibilidade. Rancho Isso. Faria hoje, né? Tá no Brasil todo. Sim, sim, Não sei sim. se vocês exportam também. Já tá tendo procura também. Legal. Estão tendo procura. Bacana. E falando assim agora do Otávio, competidor, treinador também, atualmente, como que Eu é? treino meus animais também. Tá. Eu aprendi a treinar também. Eu faço de tudo, gente. Legal. É isso, gente. Mas onde que você teve que ir pra fora pra pegar alguma… Como que é a tua experiência? Como que se consolidou o Otávio como treinador? Olha, Vivência, suor, dia a dia. é muita coisa envolvida, né? Muita. Então, primeiro era competidor. Então, aprendi… comecei pela base, né? Equitação. Depois Sim. aprender a competir, tocar animal, apresentar animal. E sempre eu tive treinadores dentro do rancho. Sim. E essas pessoas vão ensinando a gente com o tempo. Aprende uma coisa com um, aprende uma coisa com o outro. E aí você vai ganhando uma experiência. Fiz vários cursos. Algumas vezes eu acabei ficando sozinho, sem treinador. Então eu tinha que me virar. Sim. Aí eu pagava algumas pessoas para vir me dar consultoria, assistência. E aí foi aprendendo, entendeu? Sim. Você se inspira num competidor hoje? Tem uma pessoa que você fala, poxa, pra mim, esse é o cara. Tem? Ou uma competidora, lá fora ou aqui, nos Três Tambores. Olha, tem… Na realidade, a gente gosta de vários, sabe? Sim. Assim, então, não dá pra falar teria um um. Eu nome. acho que eu me espelho em várias pessoas. Eu tento buscar o melhor de cada um. Exato. Vejo o que cada um tá fazendo, entendeu? Então… É um mix, né, É um mix, Otávio? tem
grandes atletas aí Sim. que fazem grandes trabalhos que a gente se inspira neles Sim. e tenta tá melhorando, entendeu? Sim. Então- Lá fora, algum que te chame a atenção? Apesar que aqui no Brasil tá tendo uns Eu acho- recordes, né? é, Será que então, a linhagem de melhor qualidade, na sua opinião, tá aqui no Brasil? Tá ainda lá fora? Eu acredito que a gente tem ótimos cavalos igual a eles, entendeu? Sim, Acho que o não nível perde. tá igual aqui, lá. Tá, Pra mim, a gente tem super cavalos e eles Sim. também têm super cavalos. sim. E para competidor, você vê alguma diferença da performance do competidor lá fora? Você já chegou a fazer algum intercâmbio, alguma coisa ligada? Sim. Eu já fui algumas vezes pra lá, já Sim. vi eles competindo. O que você acha que é a principal diferença do competidor americano pro brasileiro? Ou a cultura em volta do cavalo? Eles estão há muito mais tempo que a gente Sim. no cavalo, né? É. O quarto de milha, o berço é lá, né? Sim, Então, os treinadores lá são pessoas que têm muito conhecimento, muita experiência. tá. Eu acho que a gente tem bastante coisa para aprender com eles ainda, sabe? Sim. Acho que eles estão há mais tempo que a gente nisso. Só que muda o perfil lá deles. Os treinadores lá geralmente treinam potros e fazem cavalos. Tá. Depois que é feito os cavalos, já não ficam mais com os treinadores. Esses Entendi. cavalos vão pros proprietários e os proprietários que se viram com os animais, entendeu? Tá. É diferente daqui que os proprietários geralmente deixam os cavalos com os treinadores. Ah, entendi. Então é diferente o estilo deles lá. Interessante. Eles fazem o cavalo e entregam na mão do proprietário para ele Isso. correr. Porque para os treinadores, as provas mais interessantes lá geralmente são de potros, que dão Tá. mais dinheiro. Então, eles são focados em competir com potros. Tá. Depois disso, são provas abertas. Tem muita prova lá, é o exagero. Sim. Mas não são provas que dão tanto dinheiro. Então, Tá. então esses cavalos já não são tão mais interessantes para eles, Entendi. entendeu? É mais foco no potro. Isso, aí acaba indo mais pros amadores, jovens e essas coisas. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o foco das provas, das competições, já são mais para todos os animais. Tá. Então, os treinadores, então, eu acho que aqui eles são até mais focados nos animais mais velhos do que até no potro. em próprios potros. Sim. Tem poucas provas de potros que dão bastante dinheiro, entendeu? Lá nos Estados Unidos, as diferenças, estava comentando sobre o competidor de lá e de cá. O que mais você tem para dizer? O que eu vejo lá, quando eu fui lá, é que os treinadores são mais focados nos potros Sim. e correm provas mais de potros. As outras provas, geralmente, são os amadores e jovens que levam seus cavalos, eles se viram Tá. Muitas vezes eu vi meninas chegar com o trailer dirigindo com Sim. 3 cavalos e elas tratarem dos 3, elas não têm muita mão de obra lá, entendeu? Tá. Então os animais são meio que… os jovens e amadores lá, eles mesmos treinam, eles mesmos se viram. Quando tem algum problema, esse cavalo tá apresentando alguma dificuldade, eles Daí levam sim. pro treinador dar uma assistência, Sim. entendeu? Entendi. E aqui, geralmente, todo jovem amador tem um treinador por trás, os cavalos ficam responsáveis por esses treinadores. Tá. Essa é A grande diferença. uma grande diferença que Tá. eu vejo. Agora, quanto ao papel, Brasil tá… Eu acho Com que a qualidade. gente tem animais talvez até superiores ao deles. Sim. É interessante, Otávio, que a gente fez um jacast com o Henrique Ribeiro, um grande competidor de cow horse. E ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, Elô, a gente tá com papéis aqui incríveis, né? Mas ele também comentou sobre essa diferença. E lá tem provas, comparando com os Estados Unidos, o competidor. Lá todo final de semana eles estão levando o cavalo pra treino, competição. Não fica em casa. Lá tem prova de segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. É uma loucura. O sistema nosso, que é o SGP, que agora também tá nos Estados Unidos. Sério, eu quero saber mais sobre o SGP. Explica do zero pra quem não conhece. Explica. Vou falar um pouquinho aqui. Ele surgiu por conta da gente organizar eventos. A gente também organiza eventos. Ele foi criado por você e sua mãe, a Marli? Foi minha mãe e o Reinaldo. Tá. Foram os desenvolvedores do sistema. Legal.
Na época, sei lá, o SGP deve ter 10 anos por aí. Ele é uma sigla? É SGP Sistema de Gerenciamento de Provas. Ah, tá. Entendeu? Sistema de gerenciamento. Então, sgpsistema.com Tá. é o site. Tá. A gente fazia a prova do Paranaense, antiga NBH Paraná. Sim. E o Reinaldo foi a gente tem supermercado em Apucarana. Sim. E ele foi contratado para fazer panfleto. Sério. E aí um dia a gente tava fazendo uma prova em Ponta Grossa, acho que era um paranaense que a gente fazia, e levou ele para ajudar a fazer as planilhas de Excel. Era tudo manual, as inscrições era tudo na hora, geralmente no dia. Ou tinha que ficar enviando e-mail. Não era nem e-mail na época acho que era fax. Era uma coisa... E vocês estavam, só um parênteses aí, vocês estavam organizando prova nesse momento? Vocês organizavam provas? Isso, a gente fazia o Campeonato Paranaense. Caramba, tem isso também. A gente faz os eventos. Que legal. Daí ele foi como assistente? Ele foi para ajudar lá na prova, tal, trabalhar. E ele tava fazendo curso de sistema, de fazer sistema. Tá. Informática, essas coisas. Sim. Aí ele falou, nossa, mas tão arcaico isso aqui, vamos fazer alguma coisa, tal. Sim. E ele trabalhava no mercado e a gente começou a desenvolver um software para fazer eventos, entendeu? Que legal. E aí foi devagar. Minha mãe falava, ó, tem que ser assim. Ele ia lá, programava. E, tem que ser assado. Ia lá e programava. Sim. E foi onde foi surgindo o SGP, entendeu? E qual... Nas provas nossas. Tá, e pra que ele serve, assim, do zero? Qual é a vantagem, qual é o marco antes e depois o SGP? O SGP hoje, ele faz tudo. Como eu posso falar? A pessoa, hoje, você quer saber de prova de tambor no Brasil. Tá. Primeira coisa. Calendário. Calendário. Tá tudo no SGP. 95%, 99% das provas de tambor do Brasil estão no SGP. Então, você quer saber o calendário, tá lá. Onde vai ter a prova, o lugar, o mapa, o folder, tudo. Tudo. Então, é visível hoje. Quem não faz prova com a SGP e quem faz prova com a SGP, se a pessoa muda, a prova dela já cresce sei lá quantos %. Sim. Entendeu? Porque divulgação. É de prática a pessoa entrar no SGP. Pra saber entendeu? O que vai ter esse final de semana. Tá, unificou. Que é calendário do Brasil. Isso. Você imagina? Geralmente toca lá 20, 30 provas por final de semana no Brasil, no SGP. Sim, nossa. Então, é normal, a pessoa entra ali já pra ver o calendário. Tá. E o sistema, ele é muito completo. Ele organiza o teu evento inteiro. Tá. A parte você vai fazer inscrição tudo online, tudo antecipado. É muito fácil. É um sistema super simples e fácil. Caramba. Então você se cadastra ali, põe os teus dados e põe os dados animais já puxa tudo automático, porque ele tem todo banco de dados da BQM. Então, você vai fazer a inscrição do tal cavalo, ele já puxa o cavalo, já puxa onde vai poder competir, qual categoria, se pode, se não pode. Se a pessoa está cadastrada ali também, já vai abrir qual categoria ele pode fazer. Você já entra na prova que você quer fazer. Para quem quer comprar um cavalo, quero saber o histórico. Você sabe tudo. Tudo. Onde ele competiu, com quem ele competiu, quanto que ele ganhou naquela prova, que tempo que ele deu, tudo. Caramba, tudo. Muito completo. Ele é um banco de dados gigantesco. Sim. Que o SGP fornece. Qual que é o endereço dele? sgpsistema.com. E aí, para quem tá organizando a prova também, ele cuida de toda a parte organizacional. Financeiro, controle das cocheiras, tudo. Tá. E ele organiza as categorias, ele embaralha, ele faz tudo, entendeu? Gente, é um muito sistema completo. Único, né, eu diria. Único. E ele tá atrelado ao ABQM? Existe uma conexão com... Ele puxa só os bancos de dados dos animais da BQM, entendeu? Entendi. Mas o diferencial dele é esses bancos de dados que ele oferece, que a BQM não tem. Todo o ranking dinheiro
é com ele. Você quer saber o que o cavalo ganhou, onde ele competiu, é ali que você... E hoje você tem pessoas para cuidarem do SGP? Ele virou um negócio dentro do Rancho Faria? Hoje ela é uma empresa, o SGP é uma empresa nossa também. Muito ele vem legal. crescendo muito. Hoje ele também tá nos Estados Unidos também. Você pode acessar ele e ver as provas nos Estados Unidos. Caramba, que hoje legal. lá tá tendo, no sistema, já tá tendo até mais provas que aqui, porque lá é uma loucura a quantidade de provas. A gente tá há 2 anos lá, mas ele vem crescendo absurdo lá nos Estados Unidos. E começou de uma necessidade, né? De planilha de Excel. Pra você ter noção, nos Estados Unidos até hoje eles não tinham um sistema. Gente, é por isso que eu falo, né? Estão anos à frente aí, mas algumas coisas a gente não perde, não. Não perde, com certeza. Baita sacada, hein? Sim. Ana Marli, mandou bem. Muito bem. E da necessidade também, porque é complicado. Imagina uma prova, né? Tudo no Excel. Sim. Esse cruzamento de dados, segurança para o comprador, né? Para o competidor aí É muito fácil. Benefício. É muito fácil de mexer com o sistema, entendeu? Sim. Hoje, todo mundo só quer saber de SGP. Até as provas da BQM, o pessoal reclama por não ser SGP. Eu ia perguntar isso. Porque lá eles têm um sistema, tudo. Que é da BQM mesmo. Mas não tem as mesmas facilidades igual o SGP, entendeu? Sim. Mas tudo que acontece na BQM é alimentado no SGP. Também tem toda alimentado, a informação. Tudo. Muito bom, muito legal. Um sistema é atrelado ao outro. Tá, entendi. Baita inovação. Sim. Então, olha, competidor, criador aí, facilitando a vida, né? Também com o SGP. Muito. E pra você, agora falando do Otávio competidor. Nossa, são muitos papéis. A gente faz de tudo. Faz de tudo. Tem até a história da pista lá de Araçatuba, né? Sim. Falaram, ainda bem que o Otávio colocou a mão nessa pista aqui. E a pista tava, acho que, não sei se teve uma chuva, alguma situação lá, né, Otávio? Eu tava lá, a gente tava com o stand. O que acontecia que a pista era uma pista muito irregular, sabe? Sim. Então era uma pista que uma hora ela tava boa, uma hora ela tava ruim. E os competidores estavam começando a ficar de saco cheio. Isso já havia anos acontecendo isso, sabe? Isso foi em 2019, acho que foi um ano antes da pandemia. Isso que eu me lembro, assim, que foi emblemático. Que você pegou e foi lá resolver. Eu acho que sim, acho que foi por aí. O pessoal tava reclamando muito da pista esse ano. O que uma pista ruim interfere na performance? Olha, assim, totalmente, né? Porque todas essas quebras de recorde que tá acontecendo agora, um atrás do outro, os cavalos abaixarem tanto tempo, é por conta do solo da pista. Sim. Eu acho que tem várias coisas que evoluiu, mas o que mais fez o diferencial, com certeza, foi o solo. Tá, entendi. Então, total, até pra segurança, né, Pra segurança, pra não ter lesão, é totalmente mais seguro, né? E como competidor, qual foi o seu principal título? Que você mais se orgulha, que foi uma emoção? Quando eu comecei, eu ganhei bastante título de baliza. No Congresso Nacional, que eu julgo as provas mais importantes. Sim. O meu sonho era ganhar o tambor, sabe? E o primeiro título que eu ganhei no tambor foi a Copa dos Campeões da Aberta Júnior. Sim. Então esse título me marcou bastante, sabe? Pra mim foi o que me marcou mais. Quantos anos, Otávio? E aí depois vieram... quantos anos eu tinha? Eu acho que eu devia ter uns 22 anos por aí. Tá. São de lá pra cá são muitos títulos aí, mas esse ficou... Esse foi um dos que marcou bastante. O sonho era ganhar no tambor uma categoria, uma prova oficial da BQM, né? Lembra o cavalo? Foi com a Top Creek. Tem ela, hein? Não, hoje ela já não é mais minha. Entendi. Uma das coisas que eu gosto muito é que eu sou a pessoa que mais ganhou ponto futuro dentro da BQM. Que legal. Nos 3 tambores. Então isso é um mérito muito grande pra mim, sabe? Tá. E isso envolve toda a minha criação, entendeu? Super. Então, e todo ano a gente faz grandes pontos, a gente tem pontos ganhando na aberta, na amador. Então,
São quantos títulos seus? Eu tenho 7 títulos de Potro Futuro. Caramba! Entre aberto, amador e jovem. Cavalos treinados por você? Alguns? Uma parte, sim. Uma parte. E outra parte por alguns treinadores. Que legal. Mas a maioria foi meu mesmo. Sim. Eu que treinei. E aí foi onde eu aprendi também. Fazer Sim. cavalo, cruzamento, sabe? Por isso que hoje a gente erra menos, né? Sim. Acerta mais, faço grandes potros. O mercado vem me procurar muito por conta desses animais. A credibilidade minha boa por conta de tudo isso que eu passei. Sim, são anos. É estrada e é imersão, né, Otávio? Não é final de semana, não. É vida inserido, é o cavalo, né? Isso. Vivo e respiro o cavalo. Sim, sim. Imagino que você deva estudar muito, porque esses cruzamentos aí dependem de uma análise, de um feeling. Conhecer o indivíduo, entendeu? Sim. Como é cada um, o que eu vou cruzar, como é o comportamento, como que é a morfologia, como que é a genética. Sim. Então isso, com o tempo, errando, você vai aprendendo. Erros e acertos. Isso, você vai Mas aprimorando. Hoje a sua tropa está satisfeita com o que você construiu aí? Demais, demais. Sim, né? Graças a Deus a gente tem ótimos cavalos. Sim, sim. E pra quem quer um cavalo, como é que te procura? Como é que chega em vocês? Tem um arroba? A gente tem o Instagram do rancho, né? Rancho Faria? Rancho Faria. Ali tem meu contato, Sim. Pode também mandar mensagem ali, tem meu telefone. Legal. E tem as provas que vocês têm feito lá, né? Cada Isso, vez maiores. A gente organiza mais ou menos um total de 8 eventos no ano lá dentro do Aras. Legal. E se não fosse Três Tambores, que modalidade que você… Tem alguma outra que você gosta, assim, de longe, mas ainda não experimentou no cavalo? Olha, eu gosto muito de laçar. Eu gosto de laçar, mas acaba não dando tempo. Mas então… você laça? Já lacei. Hoje não consigo Sim, mais, sabe? sim. Mas eu gosto, até gostaria, mas acaba sendo tão corrido Te rompe. que… te rompe. Legal, bacana. Sou ruim, mas eu gosto. Diz que é ruim. Será, Ellen? Não, né? Quem se propõe a fazer, Tudo que se propõe a fazer no cavalo. Eu já vi, já começou competindo lá em alto nível e bora. Recado que você deixa pra uma pessoa que é apaixonada por cavalos, apaixonada ou por Três Tambores, qualquer outra modalidade, esteja começando. Qual que é o recado do Otávio Faria aí? Não desista dos teus sonhos e corre atrás, busca informação, busca conhecimento, busca quem vai te ajudar, porque com certeza você vai chegar lá. Sim. E principalmente a escolha de um rancho, uma linhagem que tem credibilidade no mercado, né? Você ir realmente comprar um cavalo, seja ele um cavalo professor, né? Todo mundo tem. Sim, né? sim. Mas com uma pessoa que tem credibilidade, fica o recado, o Rancho Faria é uma marca consolidada no quarto de milha. Isso. É isso? É. Otávio, muito obrigada pela sua participação. Adorei saber da sua história, fiquei impressionada, porque assim, é realmente um cara que tem alta performance no cavalo e é uma autoridade para falar, em especial aí do quarto de milha. Eu que agradeço, foi bem gostoso. A gente falar do que a gente gosta é fácil. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado a vocês. Pessoal, esse episódio está disponível nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Até o próximo GeaCast.